E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Haroldo. Olha só, hoje eu vou ler um e-mail bacana, interessante e diferente. Eu gosto de e-mail assim, daqueles que chegam com questões assim, que são muito cotidianas. Eu tenho que deixar um pouquinho de lado para poder priorizar aqueles e-mails que chamam mais a atenção, né? Esse é o seguinte, é o dono de uma startup que está com um problema, como ele narra aqui. Eu queria dizer só que o e-mail dele é grande porque ele explica o negócio dele, tá? E eu, como sempre faço, eu às vezes até nem falo o nome de quem manda o e-mail, mas eu nunca falo sobre as questões e as ideias dessas pessoas, dos seus negócios, porque a gente não sabe até que ponto a gente divulgando isso pode atrapalhar ou não. Muito embora eu entenda que isso não tem nada a ver, mas eu respeito, né? Quando a pessoa está mandando algo para mim, eu estou entendendo que haja um mínimo de confidencialidade em relação a isso, tá certo? Vamos lá, meu nome é Ricardo e eu sou dono de uma startup de tecnologia que depende de desenvolvimento de aplicativo. A minha maior dificuldade é com um profissional que faz a programação. Não tenho dado sorte. Não tenho dado sorte, foi ótimo, hein? Ele botou aqui. Eles começam bem, depois vão falhando na frequência até pararem de programar, né? O pior é que o atual programador sumiu sem dar notícias. E isso é a segunda vez que acontece conosco. O que fazer com o empregado sumido? Bom, Ricardo, volto a dizer, eu não estou lendo seu e-mail inteiro porque ele é grande, tá? Mas eu estou colocando aqui o pedaço que me parece ser a sua dor nesse momento. Olha só, isso acontece, tá? Isso acontece, mas eu penso que você como gestor e como todo gestor não pode escolher o que se coloca à sua frente para você resolver, tá? Você tem que resolver aquilo que está à sua frente para você resolver. E isso é uma questão importante para você resolver. Porém, eu queria que você pensasse um pouquinho diferente. Não é o mais importante a você resolver o que fazer com o empregado que sumiu, tá? Então eu vou dividir esse bate-papo nosso aqui em duas etapas. E eu acho que isso vale para todo mundo que está vivendo uma situação semelhante a essa sua, tá? Primeiro eu vou falar do direito, tá bom? Aplicado a você de uma forma bem tranquila, sem entrar, como eu sempre faço, sem entrar no meu, na parte de linguajar técnico, senão fica chato para você, tá legal? Levando em consideração que você é um dono de uma empresa que está querendo o mais rápido possível ter uma opinião sobre como resolver a sua dor, tá bom? Então vamos falar de direito, lembrando que direito não é ciência exata. Então pode haver discordância de algum colega ou até mesmo de algum empresário, não tem problema nenhum. É por isso que você precisa confiar em alguém, né? O que eu estou falando para você é a forma como eu oriento os meus mentorados, tá? Então essa é a forma como eu faço e acho que estou dando muita segurança a eles em relação a isso, beleza? Então vamos lá. É muito claro que abandono de emprego é muito claro na consolidação das leis do trabalho, na CLT, né? A normatização das leis trabalhistas e das normas trabalhistas no Brasil, é muito claro que abandono de emprego pode gerar uma justa causa, beleza, pode gerar uma demissão com justa causa, ok. O que acontece é que na letra da lei não há uma definição do que se caracterizaria, sem nenhuma dúvida, o que é justa causa. E aí nós vamos ter que recorrer aqui à habitualidade dos julgados, né? Para poder a gente saber como é que os tribunais têm feito isso, como é que os tribunais têm lidado com o abandono de emprego e como que a doutrina também nos orienta em relação a isso. Então vamos lá. O que eu falo para meus mentorados, para os gestores que estão enfrentando uma situação como essa? Eu digo que eles precisam informar ao empregado, ou pelo menos demonstrar claramente que tentou informar ao seu empregado sumido, que ele está sumido e que ele precisa dar as caras. Então eu diria que nos primeiros 30 dias não há o que se fazer, né? Talvez você tentar com um parente, tentar com um amigo, tentar com um colega que programa com ele. É muito difícil uma pessoa conseguir se isolar 100%. Eu nunca vi isso, tá? Mas é possível sim a pessoa sumir. Ela sumiu, ela está em algum lugar, às vezes ela arrumou um outro emprego e não quis falar, enfim.
vai saber, né? São muitas possibilidades e isso o gestor enfrenta mesmo, não tem jeito. Então eu esperaria 30 dias e, ao contrário do que as pessoas falam para publicar logo no jornal de grande circulação. Mas o ônus da prova, num caso como esse, é do empregador, né? Então eu acho importante que você mande uma correspondência para o endereço que ele disse que seria dele, com aviso de recebimento, beleza? Você vai mandar com aviso de recebimento, esperar que essa correspondência, esse aviso retorne, e se você não fizer, você repete isso pelo menos mais umas 2 vezes, e uma vez tendo feito essa tentativa, aí sim você vai publicar num jornal de grande circulação, notificando que ele está caracterizando o abandono de emprego e tal, não sei o que. Beleza, ok. E feito isso, não obtendo nenhuma resposta nesse período que foi propositalmente aguardado, você pode fazer a rescisão dele. Você não, né? Seu contador ou quem presta esse tipo de consultoria para você vai fazer essa rescisão, e você vai pegar essa rescisão e vai mandar para o mesmo endereço com aviso de recebimento para notificá-lo, para poder cientificá-lo de que ele foi mandado embora por justa causa. Beleza? Ok. Essa é uma forma, vamos dizer assim, padrãozinha de se resolver isso sob o aspecto do direito do trabalho, tá? É claro que eu já falei isso em outras ocasiões, rescisão com justa causa sempre abre precedentes, sempre abre possibilidade da pessoa discordar, a pessoa pode estar hospitalizada, pode aparecer depois com o que eu já vi demais isso, pode aparecer depois com um atestado gigante de todo esse tempo que ele ficou afastado, enfim, vai dar pano para manga. Mas ó, quer que eu te diga a verdade? Esse não é o seu maior problema. O seu maior problema, Ricardo, com certeza, é que algo está acontecendo para fazer com que esse profissional de programação não fique na sua empresa, tá? E isso eu tenho visto com muita frequência em relação àqueles que estão se consultando comigo, né? Esse problema é um problema muito comum até. Você não ter uma sintonia com esse profissional de programação, sabendo-se que hoje ele está altamente bem cotado no mercado, né? Esse profissional ele pula de galho em galho, então você precisa ter políticas fazendo com que essas políticas sejam motivadoras para ele ficar o máximo possível na sua empresa. Para isso é que alguns contratos de vesting, por exemplo, que é aquele em que a pessoa ganha depois uma possibilidade futura de ter uma participação na sociedade, e isso se aplica especificamente com muita propriedade ao profissional programador. Essas são políticas básicas e importantes para você reter esse tipo de talento, tá? É claro que existe, como em qualquer ambiente, existe o profissional que é irresponsável, que não tem compromisso com nada. Tudo bem, eu estou querendo crer que isso exista, mas que você não deve aplicar nessa sua avaliação, porque toda vez que você bota a responsabilidade de algo que está acontecendo com repetição, diga-se de passagem, que é a segunda vez que você disse, se você bota a responsabilidade fora de você, fora da sua alçada de governabilidade, você simplesmente cruza os braços, você não há o que fazer. Se a responsabilidade não é sua, o que você vai fazer? Não é verdade? Você vai ficar reclamando do profissional de programação. E não é assim que eu presto consultoria, não é assim que eu incentivo o mentorado que está querendo voar, né? Está querendo tracionar a sua startup. Então você precisa saber o seguinte, é muito importante que você tenha um produto mínimo viável definido e que você entregue uma missão para o programador sem que você tenha que parar toda semana e mudar algo. Porque eu sei como é que isso funciona, tá, Ricardo? Eu sei de perto como é que isso funciona e já vi reclamações de programadores comigo, no sentido assim, olha, não estou aguentando mais, toda semana tem uma mudança, um sócio, um founder fala uma coisa, o outro fala outra, depois a gente muda, enfim, não é assim que vai funcionar. Esse produto mínimo viável, que dependa dessa programação, ele precisa estar minimamente definido, ainda que não esteja perfeito, pode até parecer um Frankensteinzinho, mas não tem problema, ele precisa ser colocado no mercado, você precisa testar ele, pivotar, se for o caso, muda a área, muda o negócio, muda o aplicativo e aí sim você volta para o programador. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas talvez seja mais difícil
você não ter um mínimo, não dar um mínimo de segurança para esse programador, de sorte que ele fale, não, eu estou bem aqui, meu trabalho é valorizado, eu estou ganhando relativamente bem em função do mercado, porque isso é importante, tá, Ricardo? Não adianta você querer reter um talento se ele olha para os lados e tem um monte de gente pagando muito, que é o que está acontecendo no mercado de programação hoje. É por isso que os grandes talentos você não encontra, esses caras acabam virando sócios, né? É quase que uma repetição do que aconteceu originalmente no Vale do Silício, na Califórnia, tá? É o que acontece no Brasil hoje, nos grandes núcleos de startups que precisam reter programadores. Então, analisa o seu ambiente de negócio, analisa como é que tem sido a sua gestão, como é que tem sido o tipo de motivação que você tem dado e se você está dando tempo ao programador para ele fazer a primeira missão que você pediu a ele, tá? Isso é muito, mas é muito importante. E aí é muito importante você saber o seguinte, quando você tem um mínimo produto viável, você vai testar essa primeira programação ou segunda que esse programador ou esses programadores fizeram e você vai fazer como? O ambiente é controlado, né? É por isso que é importante testar. Como se você estivesse pregando um prego na parede para poder pendurar um quadro. Você não bota o prego no local e toma a distância com o martelo e puf, e dá uma batida. Não é assim que você faz, né? Você não é doido de fazer isso, até porque seu dedo pode não gostar. Mas o que você faz? Você primeiro dá umas batidinhas, e depois começa a aumentar a potência da batida até fazer a missão, que é pregar o prego. Você lançar um produto, principalmente que dependa de programação, é mais ou menos assim, são essas batidinhas. Você não pode querer que esse programador tenha um efeito de uma batida logo, porque senão você pode estar errado. O mercado pode não aceitar aquilo que você está tomando como um produto mínimo viável, ou um produto que vai atender essas dores desse público. Às vezes o público não entende que é importante para eles aquilo, ou daquela maneira, e é por isso que você vai precisar modificar. Então assim, faz um processo seletivo importante, é importante a inteligência emocional da pessoa que você está contratando, sim, é importante, claro, mas é muito mais importante você, sabendo que ele tem atributos técnicos mínimos para ocupar esse cargo, é muito importante que você tenha uma política de retenção desse talento, principalmente de programação, né? Isso não é um privilégio seu você ter esse tipo de problema, não. Todos na sua área de startup estão tendo problemas parecidos e por isso é que estão criando mecanismos de retenção de talentos, tá bom? Veja, o problema não é o que você, ou o seu advogado, ou o seu contador, ou o que vai ser feito com a questão trabalhista da pessoa que sumiu. Não, isso tem que ser resolvido, mas não é seu foco, não é onde você vai depositar a sua energia. Deposita a sua energia assumindo a responsabilidade, como se você tivesse, e foi, responsável pela saída, pela não retenção desse talento ou desse programador. E aí, a partir dessa visão, dessa vibe, você vai criar mecanismos de evitar que isso aconteça novamente. E eu tenho certeza que isso vai funcionar e você vai ter uma outra visão, assumindo a responsabilidade que o gestor deve ter num caso como esse, em casos muito semelhantes a esse, em que muitas vezes a pessoa tem uma tendência a tirar um corpo fora porque acha que tem muita coisa na cabeça, então isso não foi responsabilidade minha. Não, foi sim. Você vai conseguir fazer com que os próximos profissionais que atuem nessa área vão ficar mais com você e vão te dar o resultado que você espera. Beleza? É isso aí, sucesso e bons negócios!